Deixa eu começar esse vídeo te fazendo uma pergunta que talvez seja um pouco desconfortável. E pense nela com sinceridade, sem tentar dar a resposta que parece mais bonita ou mais cristã. Pensa naquilo que realmente acontece dentro do teu coração. Tu tem medo do inferno? Daí, gurizada, a paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o vídeo de hoje é esse mesmo. Tu tem medo do inferno, mas não ama a Deus? A resposta talvez seja sim. Respondendo àquela pergunta que eu fiz antes da vinheta. Tu tem medo do inferno? Provavelmente tu pensará que sim, que tem medo do inferno. E talvez tu até pense, quem não teria medo? Afinal, quando a gente ouve falar sobre juízo, condenação, eternidade, não é exatamente um assunto confortável. E a própria Bíblia fala sobre isso. O próprio Jesus falou sobre isso. E eu não estou aqui para te dizer que tu não deveria se importar com o destino eterno da tua alma. Mas eu quero te fazer uma segunda pergunta. Tu tem medo do inferno ou tu ama a Deus? E calma, não responde para si mesmo ainda. Pensa um pouquinho, porque parece que essas duas coisas parecem iguais, não é mesmo? Mas talvez não sejam. Talvez tu esteja buscando a Deus porque tem medo de morrer. Talvez tu ore porque tem medo do que vai acontecer depois da morte. De repente tu vai na igreja, lê a Bíblia, tenta se afastar de determinadas coisas e até tenta viver uma vida correta, porque no fundo existe aquela preocupação. Eu não quero ir para o inferno. E eu não estou dizendo que isso necessariamente faz tu ser uma pessoa que não tem fé. Talvez seja exatamente esse medo que te fez buscar a Deus. Talvez tu tenha passado por uma situação difícil, alguém te falou sobre Jesus e tu começou a pensar na eternidade. E pela primeira vez tu pensou que a vida não termina aqui. E talvez tu tenha pensado, meu Deus, se eu morrer, para onde eu vou? E isso te fez procurar uma igreja, fez tu começar a orar, fez tu abrir uma Bíblia, fez tu procurar respostas. E de certa maneira, talvez esse medo pode ter sido o começo da tua caminhada. Mas existe uma coisa que eu acho bem importante a gente conversar hoje. Tu não foi chamado para apenas fugir do inferno. Tu foi chamado para conhecer a Deus. E existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Porque, pensa comigo, se alguém te perguntasse por que tu quer ir para o céu, o que tu responderia? Porque eu não quero sofrer, porque eu não quero morrer, porque eu quero viver eternamente, porque eu quero encontrar pessoas que já morreram, porque eu quero um lugar que não exista doença, tristeza e nem dor. Tudo isso faz sentido. Mas se eu te perguntasse, e Deus? Será que ele estaria na tua resposta? Porque o céu sem Deus não seria céu. A vida eterna sem Deus não seria aquilo que a Bíblia está apresentando. A grande promessa do Evangelho não é que um dia tu simplesmente vai escapar de um lugar ruim e ir para um lugar bom. A promessa, a grande promessa é que tu serás reconciliado com Deus. E talvez a gente tenha perdido um pouco disso. A gente fala muito sobre bênção, prosperidade, livramento, cura, portas abertas, vitória. E claro, Deus ele pode fazer tudo isso, porque Deus pode todas as coisas. Mas eu fico pensando que no meio de tantas coisas que nós queremos receber de Deus, a gente ainda consegue simplesmente dizer: Deus, eu quero o Senhor. Eu não quero apenas o que o Senhor pode me dar. Eu não quero apenas a resposta daquela oração. Não quero apenas que o Senhor resolva aquele problema. Não quero apenas que o Senhor me livre das consequências. Eu quero o Senhor, e isso muda tudo. Vamos imaginar uma situação. Tu está passando por algum problema enorme e começa a orar. Deus, me ajuda. E Deus vai lá e te ajuda. O problema passa, tu respira aliviado. Obrigado, Senhor. Mas depois disso, tu continua buscando a Deus? Ou tu só precisava que Deus resolvesse o teu problema? Porque existe uma grande diferença entre querer Deus
e querer Ele apenas para resolver os teus problemas. E talvez essa seja a pergunta mais difícil que a gente pode fazer para nós mesmos. Será que eu amo a Deus? Ou será que eu amo aquilo que Deus pode me proporcionar? Será que eu quero Deus? Ou será que eu quero apenas a sua proteção? Será que eu quero a presença de Deus ou só quero a sua bênção? E eu acho bem importante a gente falar disso, porque ninguém está imune a isso. Nem eu, nem tu. A gente pode começar a caminhada com Deus com as razões certas. E com o passar do tempo, a gente acaba transformando a nossa fé numa espécie de contrato. Deus, eu faço a minha parte e o Senhor faz a sua. Eu oro e o Senhor me abençoa. Eu vou à igreja, então o Senhor me protege. Eu evito certas coisas, então o Senhor não me castiga. E sem perceber, a gente acaba começando uma relação com Deus baseada no medo. Eu preciso fazer tudo certinho para não acontecer nada comigo. E talvez tu já tenha pensado isso. Talvez tu tenha pecado e pensado imediatamente: agora Deus está bravo comigo, agora Deus vai me castigar, agora não posso nem orar, agora eu preciso ficar um tempo afastado. E aí então tu acaba se escondendo de Deus. E é engraçado porque isso lembra muito a reação de Adão e Eva no jardim. Depois do pecado, eles se esconderam de Deus. E talvez nós façamos a mesma coisa. Erramos e nos escondemos. Pecamos e paramos de orar. Caímos e paramos de ler a Bíblia. Fazemos alguma coisa que sabíamos que não podia ter sido feito e pensamos: eu não posso chegar perto de Deus agora. Mas olha que coisa interessante. É justamente quando tu mais precisa correr para Deus é que tu se esconde dele. E eu não estou dizendo aqui que pecado não importa. Importa muito. A santidade importa. Arrependimento importa. Obediência importa. Mas existe uma grande diferença entre arrependimento e viver aterrorizado. Tu podes reconhecer o teu pecado e correr para Deus. Tu pode dizer: Senhor, eu errei, eu fiz aquilo que eu não deveria, eu pequei, eu preciso da tua graça. Isso é muito diferente de pensar: eu errei, agora Deus não me quer mais. E talvez tu precisa ouvir isso hoje. Deus, ele não quer que tu apenas tenha medo de perder ele. Ele quer que tu aprenda a amar ele. E eu acho que isso aparece muito claramente numa conversa que Jesus teve com Pedro. Tu lembra de Pedro? Obviamente, né? Pedro tinha dito que jamais abandonaria Jesus. E depois, quando chegou o momento difícil, Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois, então, Jesus ressuscitou e quando encontra Pedro novamente, Jesus poderia ter feito uma coisa muito simples. Poderia ter dito: Pedro, por que tu me fez aquilo? Pedro, tu não disse que jamais me abandonaria? Pedro, tu falhou comigo. Mas Jesus pergunta outra coisa: Pedro, tu me amas? Olha a profundidade dessa pergunta. Jesus não começa perguntando sobre desempenho. Ele pergunta sobre amor. Pedro, tu me amas? E talvez essa pergunta seja feita ainda hoje em nós. Tu me amas? Eu não tô perguntando se tu sabe falar de Deus. Não tô perguntando se tu sabe muitos versículos. Não estou perguntando se tu sabe cantar músicas cristãs. Não estou perguntando se tu frequenta alguma igreja. Não estou perguntando se tu parece espiritual na frente de outras pessoas. Tu me amas? Porque é possível realmente conhecer muitas coisas sobre Deus e não amá-lo, porque é possível saber falar sobre Jesus e estar com o coração distante dele. É possível ter medo do inferno e ao mesmo tempo ter o coração distante dele. E talvez tu esteja pensando: tá, mas como eu sei se eu amo a Deus? E eu acho que essa pergunta é uma pergunta bem honesta.
Porque o amor não é apenas uma sensação. Tu não precisa passar o dia inteiro sentindo uma sensação extraordinária no coração. O amor aparece nas escolhas. O amor aparece naquilo que importa para ti. Quando tu ama alguém, a vontade daquela pessoa começa a importar para ti. Tu começa a querer conhecer essa pessoa. Começa a querer estar perto. Começa a prestar atenção no que ela diz. E é por isso que Jesus fala tantas vezes sobre obedecer. Não porque a obediência é uma maneira de comprar a Deus. Não, é exatamente o contrário. Nós não obedecemos para fazer Deus nos amar. Nós aprendemos a obedecer porque começamos a compreender o amor de Deus por nós. E isso muda completamente a relação. Imagina um filho que obedece ao pai somente porque tem medo do castigo. Ela pode até obedecer, mas existe uma grande diferença entre essa criança e a criança que pensa: eu não quero decepcionar o meu pai porque eu amo o meu pai. A ação pode até ser parecida, mas o coração é completamente diferente. E é talvez isso que Deus queira fazer conosco. Talvez Deus queira nos levar de uma fé que apenas sente medo para uma fé que é baseada no amor. Talvez tu tenha começado pensando: eu não quero ir para o inferno, e Deus esteja te conduzindo para um lugar onde tu consegue dizer: eu quero estar com o Senhor. Percebe a diferença? No primeiro caso, o centro ainda sou eu. Eu não quero sofrer, eu não quero ser condenado, eu quero escapar. No segundo caso, o centro começa a ser Deus. Eu quero estar contigo, Senhor. Isso me lembra uma coisa muito bonita que nós encontramos em 1 João. João fala sobre o amor de Deus e diz que o perfeito amor lança fora o medo. E isso é muito interessante, porque ele está falando sobre o medo que está relacionado ao castigo. É como se João estivesse dizendo: tu não precisa viver eternamente apavorado com medo da punição. Existe um relacionamento que pode amadurecer. Tu começa conhecendo a Deus, começa entendendo a sua graça, começa entendendo o que Cristo fez, começa entendendo que Deus não te esperou ser perfeito para te amar. E aos poucos aquilo que era medo vai sendo transformado. Tu começa a pensar: não quero pecar, não apenas porque tem medo do castigo, mas porque ama aquele que te salvou. Tu não quer mentir, tu não quer ferir, tu não quer alimentar determinadas coisas no teu coração. Tu não quer te afastar de Deus. Não porque tá tentando comprar um lugar no céu, mas é porque tu começou a entender que tem algo muito mais precioso do que simplesmente receber uma recompensa. Existe Deus e tu precisa parar para pensar um pouco nisso. Se Deus não te desse aquilo que tu tá pedindo, tu continuaria amando a Ele? Se aquela oração demorasse mais do que tu imagina, tu continuaria buscando a Deus? Se a tua vida não ficasse do jeito que tu imagina, tu ainda conseguiria dizer: eu quero o Senhor? Essa é difícil, eu sei, porque é muito fácil amar a Deus quando tudo está dando certo na nossa vida. Quando uma oração foi respondida, quando uma porta se abriu, quando o problema desapareceu, quando chegou aquela notícia que tu estava esperando, quando as coisas vão se encaminhando do jeito que tu queria. Mas e quando não estão? E quando tu oras e não entende? Quando tu esperas e não acontece? E quando tu olha para a vida e pensa: Deus, eu não estou entendendo nada. E aí então que uma coisa começa a aparecer. Tu queria a mão de Deus ou tu queria o próprio Deus? Tu queria aquilo que Ele pode te dar ou queria estar com Ele? E talvez tu descubra isso justamente naquele momento que tu não tá recebendo o que queria. Porque quando a resposta demora, ainda assim existe uma escolha. Tu pode dizer: Deus, eu não entendo o que tá acontecendo, mas eu estou
aqui. Eu não gosto dessa situação, mas continuo te buscando. Eu não tenho todas as respostas, mas ainda quero o Senhor. Isso é relacionamento. E relacionamento com Deus não é uma vida em que a gente nunca vai ter medo. Não é uma vida em que a gente nunca vai ter dúvidas. Não é uma vida em que a gente nunca vai falhar. É uma vida onde a gente aprende aonde, para onde voltar. Tu caiu? Volta. Tu pecou? Volta. Está confuso? Volta. Tá com medo? Volta. Tá cansado? Volta. Tá feliz? Volta. Tá triste? Volta. Recebeu uma bênção? Volta. Não recebeu aquilo que espera? Volta. Volta sempre para Deus. E talvez essa seja a grande diferença daquela pessoa que tem apenas medo do inferno para aquela pessoa que ama de verdade a Deus. A pessoa que só tem medo pensa: como faço para não ser condenado? A pessoa que ama começa a se perguntar: como posso viver perto de Deus? Como posso fazer para conhecer Ele melhor? Como posso agradá-lo? Como posso obedecer? Como posso abandonar aquilo que me afasta dele? Não porque ela esteja tentando comprar a salvação, mas porque o coração dela começou a mudar. E olha, eu não quero que tu termine esse vídeo pensando: meu Deus, eu não amo ele o suficiente, eu estou perdido. Não é essa a minha intenção. Pelo contrário, se tu percebeu que começou a buscar mais a Deus por medo do que por amor, talvez isso seja uma oportunidade. Talvez tu possa simplesmente falar com Deus sobre isso. Sem discurso bonito, sem tentar impressionar ele. Tu pode falar: Senhor, eu acho que muitas vezes te procurei porque eu estava com medo. Medo do inferno, medo da morte, medo do castigo. Mas eu quero te conhecer de verdade. Eu quero aprender a te amar. Eu quero que o Senhor seja muito mais do que aquele alguém que eu procuro quando eu estou desesperado. Eu quero te buscar quando tudo estiver bem também. Eu não quero apenas as tuas mãos, eu quero o teu coração também. E talvez essa seja uma oração muito mais sincera do que tu imagina. Porque Deus, ele não precisa que tu finja, ele conhece o teu coração. Tu não precisa chegar diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou completamente apaixonada por ti. Tu não tá sentindo isso, então não precisa fingir. Tu pode dizer: Senhor, eu quero aprender a te amar. E isso é uma conversa honesta, porque o amor por Deus também pode crescer. A fé, ela amadurece. A nossa compreensão de Deus muda. Talvez no começo tu tenha chegado até Deus porque alguém te falou do inferno, mas depois tu conheceu a Jesus. Depois tu começou a entender a cruz. Depois tu percebeu a graça. Depois tu começou a experimentar o perdão. E aquilo que começou como medo pode se transformar em amor. E talvez isso seja exatamente aquilo que Deus quer fazer contigo. Então, antes de terminar, eu quero que tu pense mais uma vez naquela pergunta: se não existisse inferno, tu ainda assim escolheria a Deus? Se a resposta for sim, talvez tu esteja começando a entender algo muito mais glorioso. Tu não quer apenas escapar da condenação, tu quer Deus. Mas se a resposta for eu não sei, tudo bem, não tenha medo dessa resposta. Conversa com Deus sobre isso. Lê os evangelhos, conhece a Jesus, observe quem ele é, observa como ele tratava as pessoas, observa a sua compaixão, sua santidade, a sua misericórdia. Conhece esse Deus. Porque talvez quanto mais tu conhecer quem ele é, mais tu vai perceber que a questão não é simplesmente como faço para escapar do inferno. Talvez a questão seja: como eu posso viver reconciliado com o Deus que me amou primeiro?
Aí então tu começa a entender a cruz de uma maneira diferente. Jesus, ele não veio simplesmente para impedir que tu sofresse uma condenação. Ele veio para reconciliar os pecadores com Deus. Ele veio para trazer para perto aqueles que estavam distantes. Ele veio para nos dar vida. E quando tu entende isso, o evangelho deixa de ser simplesmente uma ameaça. Deixa de ser, olha, existe inferno, tenha medo, e passa a ser, olha o que Deus fez para te trazer de volta. E isso é muito mais profundo, porque no final das contas, o maior problema talvez não seja o medo do inferno, talvez seja nós querermos o céu sem querermos a Deus. Querer o perdão sem querer transformação. Querer bênção sem querer o relacionamento. Querermos a vida eterna sem querer o Senhor da vida. E hoje eu queria te convidar a mudar essa oração. Ao invés de dizer, Senhor, não me deixe ir para o inferno, começa a dizer, Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te conhecer, me ensina a desejar a tua presença, me ensina a te obedecer, me ensina a confiar em ti, me ensina a permanecer contigo, mesmo quando não entendo o que está acontecendo. Porque no fim, a gente não quer simplesmente escapar de alguma coisa. Nós queremos encontrar alguém e esse alguém é Deus. Então, se tu puder, fecha os teus olhos por um instante e vamos conversar com Deus. Senhor, eu quero te agradecer porque muitas vezes eu nem sei explicar direito o que existe dentro do meu coração. Às vezes eu tenho medo, às vezes eu me preocupo com o futuro, às vezes eu tenho medo da morte, às vezes eu tenho medo do julgamento. Mas hoje eu quero te pedir uma coisa diferente. Senhor, me ensina a te amar. Eu não quero te buscar somente quando preciso de alguma coisa. Não quero lembrar de ti apenas quando estou desesperado. Não quero que o medo seja a única coisa que me faça procurar o Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero entender a tua palavra, eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero aprender a confiar em ti. Quando eu errar, ajuda-me a voltar. Quando eu cair, ajuda-me a levantar. Quando eu estiver com medo, me lembra que posso correr para ti. E quando as coisas estiverem bem, não permita que eu me esqueça de ti. Senhor, transforma o meu coração. Que eu não queira apenas aquilo que o Senhor pode me dar, que eu queira o Senhor, que a minha fé amadureça, que o meu relacionamento contigo seja verdadeiro e que eu possa compreender cada vez mais a profundidade do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E se tu fez essa oração de coração, quero te deixar uma última pergunta. Não precisa responder para mim, responda para ti. Se Deus tirasse todas as bênçãos e todas as respostas e todas as coisas que tu espera receber e deixasse apenas Ele, tu ainda o escolheria? Talvez essa pergunta fique na tua cabeça. E talvez seja bom que fique, porque a nossa esperança não está apenas em fugir do inferno. A nossa esperança está em Deus. Nós não queremos apenas o céu, nós queremos estar com Ele. E que Deus nos ensine a chegar a esse lugar. Que o medo nos desperte quando necessário, mas que o amor nos faça permanecer. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Então é isso, gurizada. Este foi o vídeo de hoje. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. E se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.